Estudando um caso que me chegou, eu decidi fazer esse vídeo para que a gente possa fazer uma autorreflexão, né? Todos nós aqui somos julgadores. Todos nós julgamos, sim. Julgamos e somos julgados aqui na Terra. Mesmo nós que muitas vezes somos os mais estudiosos, buscadores espirituais e tal, rótulos e mais rótulos de seres despertos e tal, ninguém foge à condição humana. E dentro da condição humana que nós estamos neste mundo denso, todos nós fazemos juízo de valor uns sobre os outros. Algumas pessoas mais, outras menos. Algumas pessoas passam a se tocar sobre isso e as pessoas que buscam o autoconhecimento, consequentemente, passam a se controlar mais nessa coisa de ficar julgando uns aos outros. Passa a se controlar mais, a parar de julgar mais os outros. Mas todos nós julgamos e todos nós somos julgados o tempo todo, em vários fatores desse quesito julgamento, né? E nesse sentido aí, eu vou contar um relato aqui que me chegou, uma história real, para a gente observar um determinado cidadão e observar como é importante quando a gente faz essa análise psicológica, espiritual, que a gente consegue ver as projeções, as frustrações e os traumas humanos. Eu vou trazer um relato dessa experiência aí. Uma mulher foi pedir um dinheiro emprestado a um cidadão, a um senhor solteirão, cheio de grana, cheio de dinheiro. E essa mulher foi pedir um dinheiro emprestado a esse cidadão. Por quê? Porque o esposo dessa mulher precisa fazer uma cirurgia e não tem o dinheiro para fazer uma cirurgia. Então, como ela sabia que esse cidadão tem dinheiro sobrando, não tem filhos, não tem esposa, nunca teve esposa, não tem um gato, um cachorro, não tem um passarinho, não tem nada. Então, foi pedir um dinheiro emprestado a ele, um montante para o esposo dela fazer uma cirurgia. O que é que ela ouviu desse cidadão? Primeiro, ele conhece o esposo dela. E no discurso dele começou a falar mal de toda a família do esposo dela. E começou a falar mal e falar de outras pessoas que nem tinham nada a ver com aquele processo. Começou a falar mal do próprio pai dele, que já desencarnou. Começou a falar mal do pai desse esposo dessa mulher, que já desencarnou também. Por quê? Porque o pai dele era amigo do pai do esposo dessa mulher, que está lá pedindo dinheiro emprestado. E os dois bebiam muito. Então começou a falar mal do passado deles, que eles bebiam muito, que eles faziam raiva às suas esposas, e etc, e etc. Agora isso com ódio mortal, sabe? Isso não é falando assim naturalmente, não é falando de maneira alta, grosseira e com ódio vibrante. Falando sobre tudo isso, inclusive desrespeitando pessoas que já se foram, né? Espíritos que já estão no plano espiritual, personagens que morreram, porque o espírito parte e o personagem morre. Ou seja, José, Joaquim, Manuel, aqueles que bebiam, esses personagens morreram. Então ele está apegado ainda a personagens que já faleceram, porque o espírito continua, mas aqueles personagens faleceram. Aqui na Terra não tem mais o CPF, né? O CPF foi cancelado. Então, veja o que faz uma pessoa frustrada. Esse cidadão não tem esposa, não tem filhos, não tem uma vida afetiva, não é? Ele tem muito dinheiro, mas ele não se dá o prazer nem de usufruir esse dinheiro para ele mesmo, nem de usufruir esse dinheiro para
sua própria alegria ou para seu próprio prazer, para seu próprio gozo, para viajar. Ou seja, ele acumulou um montante na terra. É aquela coisa de acumular tesouros na terra, né? Onde a traça e a ferrugem come. Está no Evangelho. Pois bem, é o que ele fez. Ele acumulou avarento, pirangueiro, como a gente fala aqui no Nordeste, extremamente pirangueiro, avarento, sumítico, né? Só quer saber de dinheiro, das suas contabilidades. Demonstrou toda a insensibilidade humana, frieza, insensibilidade, falta de vontade de ajudar, ou seja, solidariedade, fraternidade zero. Mas ele paga todo mês, vem no débito automático dele uma, uma ajuda a um instituto do câncer infantil. Então, na cabeça dele, ele já comprou a vaga dele no céu, né? Porque ele já paga todo mês, inclusive já vem debitado no débito automático uma ajuda, uma pequena colaboração ao Instituto do Câncer. É uma atitude boa, bondosa. Mas na cabeça dele, isso já é o topo dos topos da caridade, da fraternidade humana, e portanto ele não precisa fazer mais nada além disso. E ele já comprou a vaga dele, já está garantida no céu por conta disso. Na cabeça dele. Sumítico, né? Avarento, mão fechada. Então, essa pessoa precisa realmente ser muito bem estudada. Eu estou falando aqui porque eu conheço, né? E a pessoa veio me falar dessa situação. Foi pedir esse dinheiro emprestado a ele porque sabia que ele tem a grana. Mas aí ele começou a dizer que aí ia ter que ver no banco, porque uma série de fatores, tal dia que ele ia ver no banco, porque ele também não poderia arcar com todo o dinheiro dessa cirurgia, emprestar, porque ele também pode precisar para as questões dele. Só que ele tem dinheiro para realmente jogar pela janela, queimar, né? Jogar no vaso sanitário da descarga. Ele tem dinheiro sobrando que dá para ele tratar de qualquer problema de saúde dele de mais de umas 10 ou 15 pessoas, tranquilamente. Mas na cabeça dele, né, na conversa dele, ele não pode fazer o empréstimo desse valor todo. E olha que ela pediu empréstimo, ela não pediu, né, assim, para ele dar. Mas o que é que ele fez? Ele contou toda essa história e começou a querer queimar reputações de pessoas, né? Falou do próprio pai, que era um alcoólatra, que era isso, que era aquilo outro, maltratava, chegava em casa, perturbava a mãe dele. Falou do pai do rapaz que solicita o empréstimo, que precisa fazer uma cirurgia, que era amigo do pai dele e consequentemente também não presta porque bebia junto com ele, entende? Começou a falar mal de toda a família desse rapaz que ele conhece. E essa mulher do cidadão que precisa fazer a cirurgia, foi pedir dinheiro a ele, mesmo sabendo que ele conhece a família, até por isso, por ele conhecer, né? Aí ele começou a fazer uma queima de reputações, um por um. Fulano isso, fulano aquilo, fulano isso, A, B, C, D, E, F, G, H. Se apegando a questões assim até bizarras, a comparações toscas, a querer saber quantos anos o cidadão lá tinha, que ele se aposentou com 50 anos e o rapaz lá vai se aposentar com quantos? Vai se aposentar. Comparações esdrúxulas de tempos em que a contagem para a aposentadoria era diferente, não é? Ele está querendo comparar um elefante com uma girafa, querendo comparar tempos de aposentadoria diferente, que ele conseguiu se aposentar com 50 anos. Então isso para ele é uma glória, né? Ele é o maioral, ele é o bonzão, o trabalhador do Brasil, é o funcionário de todos os tempos por ter feito isso. E, portanto, quem não conseguir se aposentar com 50 anos hoje em dia é porque é preguiçoso, é vagabundo, né? Na cabeça dele. Não lembrando de que ele está comparando
dois modelos diferentes, né, do INSS, dois modelos diferentes para chegar à aposentadoria. E mais do que isso, ele está esquecendo que vidas são diferentes, que cada vida humana tem as suas particularidades, que João tem uma vida diferente de Pedro, Pedro tem uma vida diferente de Manuel, Manuel tem uma vida diferente de Marcelo, que cada ser humano tem as suas particularidades de vida. E um vai se aposentar com idade, outro vai se aposentar com outro nem vai se aposentar. Aliás, se aposentar hoje em dia é uma das coisas mais difíceis que existe no país, né? É que ele não entende que também pessoas podem escolher formas de trabalho diferentes, que um pode trabalhar sendo pintor, outro pode ser engenheiro, outro pode ser médico, outro pode ser advogado, outro pode ser jogador de futebol, o outro pode ser terapeuta, o outro pode ser artista, o outro, enfim, ele não admite na cabeça dele antiga do passado, né? É uma cabeça que a pessoa tem que ser funcionário de carreira, funcionário público, ou ter profissões, aquelas mais tradicionais que garantem a sobrevivência, né? Isso ao longo do tempo, médico, advogado, dentista, etc, etc. E ele mesmo foi um dentista que, sinceramente, quando se chama ele de dentista, vai ofender toda a classe de dentista, porque ele era um arrancador de dente, né? O que é diferente de dentista. Ele era aquele cara que, pela brutalidade, aprendeu a arrancar dente, fazer alguma coisa, mas não tinha técnica nem tinha realmente aparato técnico, não tinha nada. Ele foi trabalhar numa cidade de interior, né, lá de Minas Gerais, e ele mesmo, muito bruto, muito grosso, ele nunca teve realmente um refinamento que um dentista precisa ter. Ele, na realidade, acabou, eu vou dizer dando sorte, mas apareceu uma brecha, um encaminhamento político para ele ir para essa cidade. E aí ele, uma cidade pequena, que só tinha praticamente ele como o, entre aspas, doutor dentista da cidade, um dentista arrancador de dente, mas que era mesmo que ser o suprassumo dos dentistas para uma localidade onde não existia ninguém, não existia esse atendimento, né? Então, tudo bem. Mas o que aqui eu reflito sobre isso é que ele, além de dizer que provavelmente não vai emprestar o dinheiro ou vai emprestar só uma pequena parte, porque segundo ele não pode, porque ele precisa para ele mesmo e porque ele nem tem tanto dinheiro assim, mas todo mundo sabe que ele tem muito, né? E todo mundo sabe que a característica principal que marca ele é o egoísmo e ser uma pessoa extremamente avarenta, extremamente avarento, né? Ele começou a querer desconstruir as reputações, né? Ferir as reputações de toda a família do rapaz que precisa de um dinheiro, inclusive a do rapaz. E o rapaz nunca teve nada contra ele, nunca houve nenhum tipo de problema. Mas ele lembrou de um dia que o rapaz deu um telefonema, pediu para ir na casa dele e deu um telefonema lá na casa dele. Quer dizer, até hoje em dia ele está querendo, como se fosse, entre aspas, cobrar um telefonema que o rapaz deu na casa dele. Quer dizer, o que mostra que ele não tem assim solidariedade, compreensão, caridade, nada. Então, é uma pessoa que ele demonstra com isso o quê? Ele demonstra, primeiro, projeção. O que ele chama nos outros é uma projeção, porque ele reclama da cachaça do pai, mas ele também bebia. Ele reclama da cachaça do pai do rapaz que quer o empréstimo, mas o pai do rapaz bebia, assim como o pai dele bebia, como ele bebia muito, chegando em casa fazendo zigue-zague, assim, ó, tendo que chegar em casa fazendo zigue-zague, andando assim, em zigue-zague para poder acertar o caminho de casa. E só parou de beber por conta de diabetes e outras doenças. Ele ficou com medo e parou de beber. Mas ele bebia e não era pouco não. E era, como quase todo bêbado é, chato pra caramba. Aquele bêbado insuportável. Então,
o que ele falava no outro, dos outros, inclusive desrespeitando personagens que já se foram, espíritos que já, pessoas que já desencarnaram, espíritos, tudo que ele falou dos outros, ele no fundo era, primeiro, alcoólatra, bêbado, que ele também era. Segundo, traiu, dizendo que supostamente pessoas traíram mulher. Ele não traiu mulher porque ele nunca teve esposa, nunca teve mulher. Na realidade, nenhuma mulher quis ele. E talvez se alguma quis, ele não quis porque ele é super desconfiado, né? Nunca quis ter, nunca quis ter o compromisso realmente de ser um chefe de família, coisa que o valha. Mas certo dia, como as notícias se espalham, eu me lembro que uma pessoa na rua que conversava muito com ele, chegou inclusive para mim e disse assim que ele tinha um filho que ninguém sabe lá em Minas Gerais, na cidade dele lá. Tem um filho solto por lá e que ele não fala para ninguém, mas ele tem um filho lá. E que lá ele vivia distribuindo calcinhas nos prostíbulos, né? Nos prostíbulos, nas casas de massagem, nos prostíbulos, nas casas de lazer, né? Como algumas pessoas chamam, e outros nomes que se falam, né? Eu não vou ficar falando aqui, mas que ele vivia distribuindo calcinhas para as trabalhadoras do sexo. E ele tinha esse fetiche, né, de ser o homem das calcinhas, que levava sempre novas calcinhas para as trabalhadoras e frequentava esses ambientes para desfrutar do sexo e das bebidas, bebendo, né? Então, onde é que eu quero chegar com tudo isso? Essa história está parecendo assim, você pode estar, o que está querendo? Estou querendo chegar com isso em dizer que aqueles que são defensores da moral, dos bons costumes, da família, pátria, família, etc., geralmente vá procurar que são os mais escrotos que podem ter. São os mais escrotos que podem ter. São os mais falsos moralistas e hipócritas que podem existir. No final das contas, essa mulher chegou para mim dizendo que não conseguiu esse empréstimo com ele, está esperando para ver se o coração dele se comove, para ver se sai alguma coisa ainda. Mas o que ficou marcado, e ela me disse, é que ela foi falar de uma questão muito específica sobre pedir um dinheiro, pedir um empréstimo para uma cirurgia que é necessária. E o cara desvirtuou, puxou o assunto para falar, queimar reputações de toda uma família, falar de todo um histórico de milhões de anos, de coisas de tempos passados que não interessam, a falar mal de pessoas que já desencarnaram, que não estão aqui para se defender, né? Pode até estar vendo em espírito, estar sabendo, mas quer dizer, ele começou a falar muita coisa que não devia, coisas que não tinha nada a ver, que a mulher não perguntou, não quis saber, não queria saber. Ele começou a fugir do assunto, que era o dinheiro. Pode emprestar ou não pode? Tem ou não tem? Vai ou não vai? Quer ou não quer? Ele fugiu disso para começar a falar, a navegar em assuntos que nada tinham a ver. E principalmente a fazer essa cidadã sair de lá abismada e doída, porque ele começou a falar mal de todo mundo da família do esposo dela, que é esse rapaz que precisa de uma cirurgia. Então, veja, com isso ele destilou tudo o que ele mais tem, que é o ódio, um ódio gritante por tudo e todos, dizendo que o Rio de Janeiro precisa de pena de morte. O Rio de Janeiro precisa urgentemente de pena de morte. Em vários locais do Brasil também, mas o Rio, ele deixou de ir no Rio por conta disso, que o Rio de Janeiro precisa de pena de morte. Então, no pensamento dele, é isso que vai resolver, é a pena de morte. Então, por trás de tudo isso, a gente vê, ó, é o pensamento daquele que tem uma inclinação fascista, uma inclinação de pessoas que querem do nazifascismo,
e do falso moralista, do hipócrita, daquele que projeta no outro tudo aquilo que ele é. Falando mal de alcoólatras quando ele era alcoólatra, falando mal de pessoas que faziam isso e aquilo, com tudo que ele sempre quis fazer e fez, de maneira que ele achava que não vazava, e não vazou, e até de um filho escondido que ele tem por aí fora. Então, demonstrou projeção, demonstrou ódio, ódio destilado para tudo quanto é lado, frieza e indiferença para com o esposo da cidadã que precisa da cirurgia, desumanidade, frieza e indiferença, né? Além de também frustração. Um cidadão frustrado que tentou diminuir o esposo da mulher, que foi pedir o dinheiro a ele, tentou diminuir toda a família dele, começando pelo pai, os irmãos, todos chegando nele, tentando queimar reputações de todos, inclusive desse esposo da mulher, porque no fundo, no inconsciente, aí é que está, muitas vezes ele, por ser uma pessoa carente, frustrado, carente sim, porque sente falta de uma esposa, sente falta de uma mulher, gostaria de ter, né? Gostaria de ter uma vida conjugal também, não tem. O que é que no fundo o inconsciente dele também quis dizer? Ele quis desqualificar toda a família do rapaz e desqualificar o rapaz para... É como se o inconsciente dele dissesse a ela: não vá atrás desse dinheiro, desse empréstimo para seu marido, não. Deixe ele morrer para lá, deixe ele ficar mal. Fique comigo. Eu sou o cara. Eu me aposentei com 50 anos. Eu tenho dinheiro sobrando. E a gente vai viver bem, a gente vai viver feliz. Fica aqui comigo. Eu sou o macho, eu sou o cara, eu sou o Oda. Eu sou o Oda, né? O Oda. Um PH na frente ou um F. Eu sou um Oda. Eu sou o Oda das galáxias. Então ele queria dizer, era isso. Você entende? Por que é que eu quis trazer esse vídeo? Porque com certeza você vai se identificar com algum caso desse. A gente vê numa pessoa só, a gente faz uma análise psicanalítica e percebe projeção, ódio destilado, demonstra vazio interior, demonstra frieza e indiferença humana, indiferente com as causas humanas, demonstra covardia por falar de pessoas que já desencarnaram e não estão aqui para se defender, e a falar mal de maneira com muito ódio de pessoas que já desencarnaram, hipocrisia e falso moralismo, porque o que eles criticam nos outros, o que ele está criticando nos outros, tudo isso ele já fez ou faz. E parou de beber, mas gostaria de continuar bebendo. Parou por conta de questões de saúde, por medo, não é? E está acumulando tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem vão comer, mas ele jura que vai levar esse dinheiro dentro do caixão, todo o dinheiro dele, ou que alguém vai deixar uma senha para alguém passar o Pix para ele lá no plano espiritual. Quantas pessoas você conhece que vivem mais ou menos assim, avarento, apegado ao dinheiro, e dentro dessa coisa de família, bons costumes, pessoas que na boca delas ninguém presta, na boca delas todo mundo é vagabundo, todo mundo é pilantra, linguagem que ele mesmo diz, né? Que o Rio de Janeiro precisa de pena de morte para sair matando tudo que é bandido, e bandido na cabeça dele é não só quem pratica crimes propriamente dito, mas toda aquela pessoa que ele não gosta, que está desempregado, que tem dificuldades financeiras ou qualquer outra coisa, é vagabundo, é bandido, então tem que ser morto. Tem que passar ir pro paredão. E aí resolve o problema do mundo, se resolve colocando as pessoas no paredão e metendo bala. Então esse é o defensor da moral, dos bons costumes, da família, da pátria. São esses. Então é isso que eu queria trazer nesse vídeo, para que a gente reflita sobre isso. Até porque
No meio espírita, espiritualista, universalista, infelizmente, a gente tem muita gente assim. Muita, mas muita gente que pensa exatamente assim. É aquela velha forma de pensar, né? Raul Seixas diz: prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha forma de pensar sobre tudo, né? É isso. Ele traz um pensamento cristalizado, um pensamento engessado sobre o que é a vida e o que são as pessoas. E ele divide o mundo num muro onde seriam os homens de bem, trabalhadores, e o resto todos são bandidos, vagabundos e homens do mal. Essa aqui é a grande realidade. Além de ser uma pessoa extremamente apegada, não sabe a quantidade de sofrimento que tem pós-desencarne, porque vive como se não fosse morrer, vive como se fosse o dinheiro dele todo garantisse a ele a eternidade na Terra. Não entende que mesmo com muito dinheiro pode desencarnar a qualquer momento e pode, por mais que tenha direito aos melhores hospitais e atendimentos médicos, também pode não só pode, como vai desencarnar um dia por algum motivo. Ou seja, na cabeça dele, ele acha que todo o dinheiro dele garante a permanência dele na Terra até 200, 300 anos sem morrer. Ou que vai levar esse dinheiro realmente para o plano espiritual. E ele é o exemplo de cidadão de bem, da moral e dos bons costumes. Aliás, ele é praticamente um deus. Não é? Quantas pessoas você conhece por aí nesse estilo? Então eu quis trazer esse relato dessa cidadã que me procurou para contar essa história do esposo dela, que foi procurar esse cidadão, porque ele precisa de uma cirurgia e ela está procurando pessoas para ajudá-lo. Mas encontrou nesse cidadão aí, essa situação toda. E ela chegou para mim, né, chocada, e contou essa história. Então eu percebi todos esses pontos, uma análise rápida, psicológica, psicanalítica, né? E vendo como as pessoas projetam, como existe frustração e os desejos do inconsciente. Que no fundo ele queria também diminuir o esposo dela ao máximo e elogiar ela como elogiou. É uma das formas de desejo, né? Em vez de elogiar, dizer você é bonita, você é gostosa, você é isso, aquilo, outro, não. Aí o cara bota lá em cima, você é muito delicada, inteligente, você é isso, você é aquilo. No fundo, o coroa estava querendo dizer outras coisas, né? Mas para não dizer, dizer você é muito delicada, muito esforçada. As palavras são trocadas, mas o desejo do inconsciente, que muitas vezes já está no consciente, em outras palavras, deixe de correr atrás desse dinheiro para ajudar seu marido. Aí diminui ele, diminui toda a família dele, tenta queimar reputações dele, de toda a família, para dizer, deixe tudo isso para lá, fica aqui comigo. Eu sou o cara. Esse cara sou eu. Pois é isso que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. Qualquer história semelhante que você conheça, pessoas por aí e histórias semelhantes, não será mera coincidência. Tá legal? Deixa o like aí, se inscreve no canal, e aqui a gente fala o que muita gente em muitos canais não falam, nem tem coragem para falar. Deixa o like, por favor, se inscreve no canal.